Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um culto do lar, ou por mais um comentário de sábado. O objetivo desse comentário de sábado é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas de cura para os enfermos, para os idosos, né? Peço para os irmãos e irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Envio vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes, né? Envio vibrações positivas para os irmãos e as irmãs lá da Venezuela, né? Por causa do terremoto, aqueles que fizeram a desassimilação da matéria. Peço paz, luz, consciência e perdão. Aqueles que estão sofrendo, peço vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento, compaixão, misericórdia, indulgência, benevolência, piedade, né? Fraternidade e amor nos seus corações. Peço paz, né? Para todos os países do planeta Terra, para todos os planetas, peço paz para o universo, paz para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, né? Paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump. Amoleço o coração dele, né? Entre ele ter e ser. Ele tem que aprender a ser e não ter. E ter traz desarmonia ao planeta, né? Então, peço paz para os Estados Unidos e Irã, paz entre Israel e Irã, entre Israel e Líbano, paz ali entre todos os países do Oriente Médio. Peço paz também para a Rússia e Ucrânia, paz para todos, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O comentário de hoje é sobre crise existencial, né? Então vamos entender, né, a crise existencial de cada um. Cada um de nós temos problemas, né? Só que a gente não pode deixar que os nossos problemas se aprofundem mais ainda, né? Porque, vou citar alguns exemplos. Então, uma pessoa que está com problema econômico, né? E ela não pode se deixar se levar por esse problema econômico, porque ela é uma pessoa negativa, porque ela é uma pessoa que não deveria estar nesse mundo, porque isso e aquilo, e está isso acontecendo com ela. E ela não se deixar nessa crise existencial dentro dela. Ela tem de procurar ficar em prece, porque a prece vai dar um certo equilíbrio para ela. Procurar de fazer o bem que ela possa fazer, né? Então, se ela tá com dificuldade econômica, né, óbvio que fica difícil dela ficar fazendo caridade material. Ela faz caridade moral, ela faz prece, né, para as pessoas igual a ela, ou pior do que ela, né, que está passando, pedindo para essas pessoas abrir os caminhos dela, né, para que essas pessoas possam superar, né. E ela também praticar indulgência, né, assim, ser gentil com o seu próximo, né, isso a pessoa não gasta nada, né.
dar bom dia para as pessoas no meio da rua, dar boa tarde ou boa noite, a hora que ela esteja, né? Procurar ser mais solícito ao seu próximo, né? Esses mecanismos vai ajudando ela e vai destravando algumas coisas nela de ruim, principalmente as vibrações. Porque quando a gente está o que acontece? Quando a gente pratica algo errado, né, a gente fez uma causa, aí vai ter um efeito. Isso é um efeito. Quando tem esse efeito, Deus deixa aquele espírito vingador contra a gente se vingar. Por quê? Nós estamos passando por uma crise, né? E essa crise vai trazer, lógico, um problema para a gente, só que a gente não pode deixar que esse problema leve a nossa vida. Porque quando a gente deixa, nós vamos atrair o quê? Uma vibração negativa. E essa vibração negativa entra na perturbação de quem? Do espírito inimigo de encarnações passadas. Naquele inimigo que nós fizemos mal para ele, né? E ele está ali se vingando da gente, né? Deixando a gente muito preocupado, muito tenso por causa daquele problema. Então, se a gente procurar ficar em prece, né? Até pedir perdão para esses inimigos, né? Pedir muita luz para eles e pedir para as outras pessoas, né? Hoje aí nós estamos aí com aquele terremoto que deu na Venezuela, fazer prece lá para os irmãos, né? E irmãs da Venezuela, né? Aqueles também que fizeram a desassimilação da matéria. Então a gente está aí. Então tem muita coisa para fazer, né? Então eu peguei um exemplo de uma pessoa com problema econômico. Agora, assim, pegar um outro caso, problema de saúde, seja ele crônico ou não, né? Procurar sempre a resiliência, né? Procurar sempre entender o seu problema e tentar superá-lo, né? Essa superação ela vem por prece, sendo benevolente ao seu próximo, né? Sendo indulgente ao seu próximo, sendo caridoso ao seu próximo. A gente vai ganhar méritos e às vezes, dependendo desse mérito, se a doença de nascença ou não, essa doença pode ter a suspensão, uma suspensão parcial ou total, né? E aí a gente vai levando a vida, né? E a vida ela não pode ser levada do jeito que ela está. A gente tem que levar a vida de forma correta, né? Obedecendo às leis de Deus e procurando ser bom, né, nessa encarnação. Se a gente foi ruim nas encarnações passadas, nessa aqui a gente tem que procurar ser o melhor. O melhor, quando a gente entra numa crise existencial, não é se aprofundar mais em cima daquela crise, é tentar superar com resiliência e procurando fazer resignação também, procurando não errar mais, né? Então, são esses dados, né? E tem aquela pessoa que ficou desempregada, entrou questão econômica, né? Aí tem aquela outra pessoa que está sofrendo ali, entrando em crise existencial por separação, né? De relacionamento, né? A gente tem que entender que ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono de relacionamento nenhum. Se tem um relacionamento ruim, é porque ambos ali é um relacionamento de prova e expiação. E esse relacionamento de prova e expiação era para ter convergência, mas não houve essa convergência, né? Então, não deixar que aquele problema se torne um problemão maior para si, né? Porque de queira ou não queira, você vai atrair negatividade. A negatividade são vibrações negativas, que são o quê? Obsessores, miasma, né? E aí as coisas vão se complicando mais ainda, né? Então a gente tem que procurar, né? Procurar fazer caridade, né? Procurar uma causa que possa distanciar esse seu problema, né? De si mesmo, né? Ter resiliência, ter resignação nessa causa que você está procurando fazer de bem, fazer prece toda hora, né? Porque Jesus nos fala, vigiai com as preces. Então a gente tem que ficar sempre vigiando
com as preces, né? Outro exemplo, uma pessoa que recebe adultério, né? Quem comete pecados, né, que vai contra as leis de Deus, essa pessoa depois vai prestar conta com as leis de Deus. Aquele que sofreu não vai prestar conta, ele passou por aquilo, pronto, acabou, né? E não vai passar mais, né? Porque ele está querendo crescer, ele não está querendo se deixar levar, porque tem gente aí que fica aí com mágoas, não perdoa ninguém. E o perdoar não está está ali do lado, né? Não, você perdoa e cada um segue sua vida, né? Então fica com aquela mágoa anos e anos e não perdoa. E essa mágoa de ficar anos e anos é prejudicial para essa pessoa. Então ela teve um prejuízo, né? Olha só, ela recebeu o adultério e fica ali com aquela mágoa para o resto da vida. Ela tem que transformar essa mágoa em amor, né? Um amor saudável. Que amor saudável é esse? Que ela pode perdoar essa pessoa, perdoar qualquer pessoa que chegue a prejudicá-la. Ela pode transformar esse amor em uma causa do seu próximo, né? Fazer um trabalho, né, de caridade, de benevolência, aquele seu próximo. Olha só, colocando esse amor em movimento, né? Então, essa pessoa pode transformar essa crise existencial numa coisa boa para ela, né? Não se aprofundar, a vida continua, né? Isso acontece. Outro caso é um caso de ente querido quando vai para o mundo espiritual. A gente tem que entender que aqui nós estamos construindo uma família, né? Uma família espiritual. Nessa família espiritual nós vamos ter divergência e procurar convergência. E quando a gente encontra essa convergência, a gente está o quê? Aumentando a nossa família espiritual. Seja ele com a esposa, o esposo, os filhos, né? Seja lá, ou com a avó, avô, tia, tio, sei lá. Qualquer tipo de parentesco, até mesmo na amizade. Nós estamos aumentando essa família espiritual. Aí, um deles vai para o mundo espiritual. Então, aquela pessoa lá sofre. E aí que tem o problema. O problema está no espírito. O espírito, que se tem aquela ligação, e ele também é materialista, igual o ente querido terrestre, ele vai sofrer. Aí ele vai tentar querer ajudar aquela pessoa, mas não consegue ajudar. Então ele fica na perturbação e trazendo negatividade também, sem ele saber, porque o momento que ele está perturbado, ele está trazendo negatividade, porque ele está tentando ajudar e não consegue, né? E olha só o transtorno para aquele espírito e para aquele ente querido está aqui na terrestre. E aí, nesse meio, o que aparece? Vai aparecer um obsessor para jogar mais lenha nos dois, né? O que você tem que fazer? Fazer uma prece para esse ente querido, né? Pedindo que ele siga a vida dele agora no mundo espiritual, bem, na paz, na luz, com consciência, com perdão, né? E siga a vida dele. E evolua, né? nesse período dele. Enquanto isso, aquele ente querido terrestre também vai procurar se evoluir, né? Vai procurar pegar causas importantes, né? Para trabalhar, para evoluir, né? E aumentar a sua luz, aumentar a sua moral. Aí tem pessoas que ficam 2 anos, 3 anos, e fica doente, porque essa doença foi trazida por quem? Para aquele obsessor que ficou no meio de todos e pelas negatividades que, sem querer, o espírito ente querido no espiritual trouxe também, porque ele fica perturbado. Então ele vai trazer essas perturbações, né? Então tem que não deixar essa crise existencial ela se aprofundar. Você vai sair da crise,
Porque toda crise vai ter uma resposta, cedo ou tarde, né? Mas se eu começo a entrar nesse ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Eu procurar sair dessa crise, sair, eu vou conseguir. Agora, eu ficar me aprofundando nela, né, com mais tristeza, com mais coisa, eu vou acarretar uma grande negatividade, né? Aí, eu vou ter mais problemas, né? Então, eu tenho que procurar não ter mais problemas com esse problema que eu estou passando. Não aumentar ele, né? Diminuir até que ele cesse, né? E eu só vou cessar qualquer problema meu praticando bem, tá? Não adianta nada. Aquela pessoa me ofendeu, deixa ela ofender, perdoa essa pessoa, porque quem tá fazendo mal é ela, não é você, tá? Perdoa ela, faz prece para ela, porque você fazendo isso, olha o exemplo. Uma pessoa ofende a outra, aquela ofendida não perdoa, aí vai querer fazer mal para ela. Quando ela pensa em fazer isso, o que ela está acontecendo com ela? Ela está se atrasando, ela está se igualando moralmente igual aquela outra pessoa, na moral baixa, né? Qual a vantagem disso? É você perdoar e não ter mais pendência com essa pessoa, nem pendência com ninguém de problemas. Porque quando a gente vai revidar dessa forma, a gente vai ter problemas, né? Porque depois a gente vai ter que resgatar o erro também que nós fizemos. Então é um problema, mesmo sendo. Então, e aí assim evolui rápido. E é aquela pessoa que vai arcar as contas com as leis de Deus. Aí quando ela achar que deve evoluir, ela vai evoluir, mas vai fazer os seus resgates, né? O que não se dá para a gente ficar num atraso. O que acontece no planeta hoje? Um atraso moral, né, de evolução, por quê? Com essas guerras. São guerras inúteis, tá? Ninguém é dono de nada. Quem é dono aqui é Deus, né? Aí fica guerreando por território por causa disso, né? Rússia e Ucrânia, Estados Unidos com Irã, Israel com Irã, né? Então, né, é um problema, né? Essa questão de poder, de ser, é um problema muito sério, né? De querer ter, de querer ser. Então é um problema que isso aí só vai ser resolvido quando a pessoa se toca e aí fez uma opção de coisa errada, vai resgatar os erros. Esse que é o problema. Então esse que é o atraso para cada um, né? Então é isso. Então a gente tem que fazer isso, né? É isso. Aqueles que têm problemas assim de relacionamento com a família, o que essa pessoa tem que fazer? Se ela tem um problema de relacionamento com o pai, com a mãe, né, lá o problema, eles têm que fazer sempre prece. Qual o caminho dele para sair fora dali? Ir para um asilo, né? Levar amor para aquelas mães, aqueles pais que não estão tendo amor, né? Então a melhor coisa que ela faz fazendo isso, fazendo esse trabalho dela, porque ela vai ganhar depois positividade para amaciar mais o problema entre o pai e a mãe. O pai e a mãe que tem problema com os filhos, faz uns orfanatos, fazer visita, né? Tem muitas crianças lá precisando de amor, né? Paterno e materno que não tem, né? Aquele filho que fala que nunca teve a mãe, o pai, vai para o asilo lá fazer visita, né? Para aquelas mães, os pais. Então, cada um tem que procurar a praticidade de qualquer crise que se enfrenta, né? Quando uma pessoa está muito endividada, o que ela tem que fazer? Ela vai, por mais que ela não queira, ela vai ter que cortar seus gastos, porque ela não tem dinheiro mais para gastar. Vai tirar da onde? Não tem. Ela vai cortar os gastos. Então, cortar problema em si, né? E procurar soluções de imediato para resolver seus problemas quando uma pessoa está endividada, né?
Então, é nesse contexto que a gente tem que fazer todo esse entendimento e procurar sempre o caminho do bem. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.